E agora a gente fala que o Fórum Paulista do Agronegócio, que reúne 45 entidades, repudia os atos de invasão de terras no Pontal e agradece o empenho do governo do estado de São Paulo para impedir e debelar essas invasões. Para mais informações sobre esse assunto, eu converso agora com o coordenador do Fórum Paulista do Agronegócio e presidente da OCESP, Edivaldo Del Grande. Oi, Edivaldo, bom dia, seja bem-vindo. Acabamos de mostrar ainda nessa edição a fala recente do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ali na abertura da Expo Direto Cotrijal, essa feira que acontece em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, sobre também, claro, ali no discurso da abertura, a questão das invasões de terra, sendo o Ministério aí bastante contra, né, essa questão. Como é que você avalia a atuação tanto da OCESP, mais do que isso em esfera também estadual, né? Como é que foi toda essa mobilização? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, telespectadores. Eu acho importante a gente pensar uma coisa. De início, Renata, Lula prometeu, pós-vitória, pacificar, né, o nosso país, unir o nosso país. Essas invasões exatamente levam a um movimento contrário, né? É um movimento de insegurança no campo, justo no campo, que está produzindo, que está trazendo, fazendo a balança comercial, fazendo a economia do nosso país. Então, eu acho um absurdo e o ministro Carlos Fávaro tem toda a razão. Tem que repudiar mesmo. Invasão de propriedade privada não pode, de maneira alguma, ser tolerada. Eu acho que, e principalmente quando a gente olha e vê alguns líderes, evidentemente, participando de extorsão aos fazendeiros. Isso é um absurdo. Nós temos um despropósito, né? um descrédito, principalmente uma falta de coordenação do ministro Paulo Teixeira. Quando a gente escuta ele falar que tem que dialogar, para mim, com essas pessoas, são invasores de propriedade privada, para mim, tem que se colocar a justiça, tem que se fazer justiça, Renata. Nós temos que, a justiça tem que imperar. E aqui no Estado, o governo do Estado, a justiça do Estado, o secretariado, de maneira geral, tem se comportado dessa maneira, se indignado contra isso. Isso é muito bom e queria aqui agradecer muito, né, o posicionamento do nosso governador Tarcísio, que está mostrando que sim, nós temos que ter desenvolvimento, mas com muita parcimônia, né, com muita tranquilidade e principalmente apaziguar o campo. Isso é muito importante, Renato. Pois você acha que de alguma maneira a atuação por aqui, né, mais próximo de nós, diferente do que acontece ali no sul da Bahia, por exemplo, teve um significado importante, digamos assim, né, uma atuação mais rápida, mais célere? Com certeza, né? Eu acho que até por questões ideológicas. Eu acho assim, Ana, o campo ele tem que ser tratado como o que traz riqueza e modernidade para o nosso país, que traz receita, principalmente a exportação. Quando a gente exporta os nossos produtos, nós estamos trazendo dinheiro, nós estamos trazendo emprego, renda para os nossos cidadãos. Então, eu acho que o PT, infelizmente, nesse início, eu fico muito preocupado, né, do posicionamento dele. Eu espero que ele mude, né? Eu sempre acreditei no presidente Lula, independentemente de ideologias, evidentemente, mas que ele buscasse, entendesse essa preocupação de caderno para os filhos deles, o papel higiênico, e aí a infinidade de coisas que se tem, fora a empregabilidade que ele traz. Portanto, isso deveria ter sido muito contido. Nós sabemos que a Bahia, evidentemente, ali tem um viés muito forte ao governo PT. Então, o governo PT deveria orientar. Eu acho que reforma agrária tem que ser feito sim. Se tem gente que tem ligação com a agricultura, se quer trabalhar, que trabalhe, que se faça essa reforma agrária de maneira ordeira,
de maneira séria, de maneira que onde você coloque o assentado e dê dignidade para esse assentado, traga assistência técnica, faça um programa de assentamento para ele viver disso, não explorar essa ação. Muitas vezes a gente sabe que o cara vai lá, pega aquela gleba, vende para alguém e vai engrossar as fileiras, o MST em outro. Isso não é assentamento, isso é bagunça. Isso pode virar um caos social. É tudo que nós não queremos. O que nós queremos é um país tranquilo, produzindo, gerando riqueza, gerando emprego e trabalho para todos, inclusive para essas pessoas que estão buscando ser assentadas. Pois é, agora falando, Edivaldo, sobre também essa insegurança de alguma maneira, né? Já que tivemos esse início de ano, já com algumas questões aí, alguns exemplos de invasão que infelizmente ainda ocorrem. Como é que a articulação tanto da OCESP quanto da questão do próprio Fórum do Agronegócio Paulista, junto ao governo estadual, vai trabalhar para que não ocorram aí novas invasões? Como é que tem sido o diálogo aí entre todos vocês, em especial aqui para o Estado? Dentro do Estado, nós estamos muito bem. Eu acho que o governador é uma pessoa sensível, nós estivemos reunidos com eles, expressando exatamente essa preocupação. Ele abriu um canal de comunicação direto, né, da polícia, com telefone direto, para que a gente pudesse realmente nos prevenir desse tipo de coisa. Porque você sabe, se você entra numa terra onde você está preparando para plantar e não deixa, se tiver uma invasão, você perde um ano. A agricultura você planta hoje para colher daqui a 6 meses. Então, esse ano é o segundo ano perdido. Então, ele ouviu essa preocupação, nos apoiou, tem nos apoiado muito. Eu acho que é esse o caminho. Eu acho que nós temos o governo ele tem que ser um governo que dê assistência, nós temos que ajudar o que for necessário. O movimento cooperativista é muito importante destacar, são movimentos de pequenos agricultores, na sua grande maioria, 80% são mini pequenos agricultores, inclusive a agricultura familiar séria. Temos, evidentemente, que apoiar os agricultores sérios. Nós temos dentro do movimento cooperativista, nós temos uma cooperativa que chama Cooperlimão. Ele exporta limão, tanto suco quanto limão. Nós temos uma cooperativa que exporta suco de frutas. Então, o que acontece? Você tem muitas cooperativas da agricultura familiar, de hortaliças, enfim, de agricultores mesmo, plantando soja, milho, né? Pequenos agricultores, na sua grande maioria. Então, o que acontece é o seguinte, se você estruturar, e nós das cooperativas temos estruturado muito bem esse setor produtivo, fazendo inclusive a extensão rural, tendo uma parceria muito forte com a Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente, nós vamos fazer uma agricultura séria, uma agricultura na qual a gente possa ter sustentabilidade econômica, financeira e também ambiental. Isso faz a diferença e nós temos feito a diferença, Renato. Nós temos trabalhado muito, muito forte em parceria com esses pequenos agricultores, produtores de mel, produtores de frutas, enfim. O cooperativismo está fazendo um trabalho muito bom, bem como o governador tem nos apoiado, o governador Tarcísio está mostrando por que ele veio. Em relação, por exemplo, também ao trabalho do Senar, né, que gera a questão de aprendizagem rural, a gente tem mostrado e sempre coloca aqui para todos os nossos telespectadores e internautas também na nossa audiência online, a questão do trabalho dessa capacitação que você colocou aí muito bem, né? Então, você dar, sim, a chance, a oportunidade, mas, sobretudo, capacitar, levar, gerar conhecimento para esses pequenos produtores, né? Que é pequeno só na fala, né? Mas de grandiosidade também e de sabedoria únicas, que também a gente vale a pena destacar o trabalho e esforço, né? Como você colocou, cooperativas aí exportando sucos de frutas de pequenos produtores, bem como outros produtos agrícolas também. Então, realmente o ponto-chave essa questão de capacitação e conhecimento, né? E dar acesso a tudo isso, não, Edivaldo? Sim, com certeza. O Senar faz um trabalho especial, né? Aí eu queria mandar os parabéns ao Fábio Meirelles, né? Toda a estrutura sindical, acho importante, né?
importante a gente estar junto, tá? Bem como sindicatos dos trabalhadores, a gente sempre teve um diálogo muito franco, muito aberto, e também o Sescop. Então, quando a gente une isso, os nossos sistemas S, para trazer, a própria Fiesp, ela tem um curso de operador de máquina, por exemplo, de cortadores de máquinas de cortar cana, tem carretas, enfim. Nós temos um sistema muito parrudo, onde a gente dá assistência, não só para quem quer produzir no campo, mas quem quer trabalhar no campo. Isso é muito importante. Pegando essa mão de obra, e está faltando mão de obra, Renata, especializada, especializando exatamente para que eles possam ocupar esses cargos com qualidade, vir dentro das propriedades rurais. Eu acho que esse mecanismo como um todo, e é bom nós lembrarmos uma coisa, Renata. Quando a gente fala muito, nós falamos muito de produtor rural, mas o produtor rural ele gera emprego e renda na cidade, através da produção de máquinas para utilização no campo, venda de automóveis, de caminhões. Então, hoje nós dizemos que a agricultura, o agricultor, ele movimenta 20% da economia no campo, 80% na cidade. Então, nós somos muito importantes para o nosso país, para o nosso estado. Entendo. Quais são os desafios hoje, né, principais que vocês colocaram no Fórum Paulista do Agronegócio para 2023? Olha, o grande desafio é realmente nós apaziguarmos o nosso campo. Eu acho que isso é um dever dos nossos governantes, de maneira geral. Eles têm que apaziguar o campo, deixar o campo produzir e trazer essas riquezas que estão lá fora. Isso a gente só nos deixa produzir, que o resto nós fazemos. Nós temos grandes preocupações, Uma das preocupações, quando a gente ouve falar taxar a exportação, essa é uma grande preocupação, Renato, porque nós estamos taxando a riqueza que está saindo, nós temos que trazer essa riqueza, internalizar essa riqueza. E nós competimos sem subsídio, com muito pouco subsídio, basicamente nada, com países altamente subsidiados. Então, nos deixem trabalhar, nos ajudem a trabalhar, nos façam trazer essa riqueza para o nosso país. Perfeito. E aí, claro, vocês vão permanecer nessa articulação, nessa questão. Vocês têm agendas, programadas e participação também em eventos importantes no calendário deste ano, Edivaldo? Com certeza. Realmente o fórum é algo muito bacana, É um grupo de entidades, são 45 entidades aí que não tem qualquer vínculo econômico, Nós nos juntamos para conversar, e é interessante, Renata, que nós temos ali desde produtores de grãos a produtores de bens de maneira geral, a indústria, enfim, todos juntos conversando para uma maneira de nós caminharmos, uma maneira da gente seguir à frente com tranquilidade. Então, essa grande articulação. Sempre o fórum ele vai buscar um caminho. Eu sempre digo o seguinte: tanto as cooperativas, a UCESP, como representação das cooperativas, bem como o fórum, ele tem que aplanar o caminho para que esse setor produtivo caminhe com mais tranquilidade, que ele possa gerar as riquezas que ele vem gerando para o nosso país. Perfeito, Edivaldo. Muito obrigada, pela completa entrevista e, claro, em especial falando sobre o tema de invasão de terras, Como é que vocês têm se articulado para evitar, enfim, que novas ocorrências aí sejam realizadas ao longo aí desse ano de 2023. Muito obrigada, um excelente dia. Eu que agradeço, Renata. Um grande abraço a todos. Obrigada, igualmente.